Nós vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 9. Nós vamos ler o verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Quando eu já ouvi alguém pregar sobre esse assunto, já li várias vezes este fato acontecido aqui, foi quando aquele homem cego de nascença encontrou o Senhor Jesus Cristo e foi curado da cegueira congênita, da cegueira de nascença. E Jesus fez isso num dia de sábado. Aí vocês já viram o que aconteceu entre os judeus. Eles ficaram desesperados e declararam que Jesus não era de Deus porque estava fazendo um trabalho no sábado. E foram atrás do moço, o moço testificou como foi que Jesus o curou. Eles não acreditaram, foram aos pais do moço. É realmente este o filho de vocês que diz que nasceu cego? Como foi que ele voltou a ver? Os pais disseram que é nosso filho, é verdade. E que nasceu cego também é verdade. E como foi curado, nós não sabemos. Ele já tem idade, pergunta para ele. E foram de novo para o moço. O moço disse, eu já falei, eu já contei. Então eles disseram, este homem que fez isso é um pecador. Então este moço faz essa declaração. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Agora, meus queridos, a palavra de Deus não se contradiz. Quando nós percebermos, ou aparentemente encontrarmos alguma contradição na palavra de Deus, podemos estar certos que o erro não é dela, é nosso. Por que é que nós estamos falando isso? Porque nós temos em Lucas, capítulo 11, os versos 9 e 10, uma afirmação do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Jesus Cristo, que está em oposição a essa declaração deste moço. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não nos parece que aqui há uma contradição? Porque o moço diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores. E agora o Senhor Jesus Cristo diz assim, qualquer que pede, recebe. Quem é que será que está errado aqui? Nós vamos examinar alguns casos na palavra de Deus em que o Senhor se nega a ouvir as petições. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos amados para olharmos as situações e as circunstâncias em que Deus não responde e não atende a pecadores. Nós vamos começar com Jó capítulo 27 e vamos ver o verso 9. Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? É uma pergunta. Mas para nós entendermos o porquê desta pergunta, nós temos que ler de 1 a 10. Vamos ouvir essa leitura, vamos fazer essa leitura rapidamente, para que possamos entender isso aí. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse, vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique,
Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. À minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Vocês entendem aqui, nós podemos entender por essa leitura, que Jó estava agarrado, aferrado, grudado na sua própria justiça. E dizendo que não tinha iniquidade, que Deus é que estava procurando pretextos contra ele. No capítulo 32, nós vamos dar uma olhada em alguns textos de Jó. No capítulo 32, no verso 2, ele continua com as suas afirmações, agarrado à sua justiça própria. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Vocês entendem? Uma pessoa que está agarrada à sua própria justiça, ela não pode, de maneira nenhuma, aceitar a justiça de Deus. E Deus não vai ouvir a sua oração. Até que essa pessoa se renda a Ele. Quantas e quantas vezes nós nos voltamos para Deus? Por que é que o Senhor não faz isso? É aquela história que o pastor Glenn contou de uma pessoa aí na porta da igreja. Ele olhou para ela e disse, por isso. Por isso. Isso o quê? Por isso. Por causa dessa sua atitude arrogante, a sua atitude cheia de justiça própria. Capítulo 33, verso 9 e verso 10 de Jó. Limpo estou, sem transgressão, puro sou e nada tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. É ele que está procurando encrenca comigo. Eu sou puro, eu sou bom. E, no entanto, ele está encrencando comigo. Vocês imaginem alguém virar-se para Deus e dizer isso. É muita presunção. É muito atrevimento. Capítulo 10 de Jó, verso 7 e verso 8. E nós estamos pegando alguns textos. Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Está vendo? O Senhor me criou, não pediu para o Senhor me criar. E agora o Senhor está me destruindo. Capítulo 34, verso 5. Esta é a atitude mais infeliz que uma pessoa pode tomar. É de se voltar contra Deus. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. É aí. Eu sou bom, eu sou justo. Ele é que é injusto. Porque se uma pessoa é justa e o outro lhe tira o direito, quem é que está injusto? É Deus. E aí mesmo no capítulo 34, verso 37. Porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Presta atenção, queridos. Multiplica, não é soma, não. Não é acrescenta, não. Multiplica contra Deus as suas razões. Agora eu faço uma pergunta. Deus pode, ou Deus tem prazer em responder a oração de uma pessoa nessa situação? Aí Deus seria injusto, realmente. Em Romanos capítulo 10, no versículo 3, nós encontramos uma expressão que nos ajuda, aqui agora. É que a pessoa que se firma na sua própria justiça, ela não aceita, ela não se submete, ela não se rende, ela não acata a justiça de Deus.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É assim que acontece. Quando uma pessoa se firma na sua própria justiça, não há lugar para se submeter à justiça que vem de Deus. Mas nós louvamos a Deus de todo o coração, porque quando Jó parou para ouvir a voz de Deus, a partir do capítulo 38, ele se rendeu ao Senhor, ele se arrependeu do que era, ele se arrependeu de ter aberto a sua boca, ele teve nojo de si mesmo, e ele foi então transformado num homem justificado. Jó 42, verso 3 a 6. Ao parar para ouvir a palavra de Deus, eu estou dando ênfase à palavra ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, porque é pela palavra que o Espírito Santo nos concede o arrependimento daquilo que nós somos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olha aí. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oh, glória a Deus! E um homem arrependido, um homem que ganha de Deus o arrependimento, o homem que tem nojo da sua própria justiça, ele aceita agora a justiça que vem de Deus pela fé e é transformado por Deus. Graças a Deus por isso. Viu, amados? Mas o nosso assunto é este. Quando é mesmo que Deus se recusa a ouvir os pecadores? Primeiro ponto, quando eles se firmam na sua própria justiça. Em Ezequiel capítulo 8, verso 18, nós temos aqui também o nosso Deus se recusando a ouvir súplica de pessoas, agora num outro aspecto. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Meu Deus! Por que Deus tomou essa posição? Vamos voltar para o capítulo 3, verso 7, aí de Ezequiel, e nós vamos ver o motivo de Deus tomar essa posição. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Olha aí. Porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Está vendo? Quem não quer ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, endurece o seu coração, não pode ser ouvido por Deus. Veja o verso 27, meu irmão, aí do mesmo capítulo. Capítulo 3. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Está vendo? As pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus têm também o ouvido de Deus contra ele, ou contra elas. No capítulo 8 de Ezequiel, nós não vamos ler aqui, mas vamos ver aqui, que nós lemos o verso 18. Os irmãos poderão ler, eu vou apenas fazer um apanhado aqui. Os irmãos poderão ler, no capítulo 8, que o lugar onde Deus escolheu para colocar ali o seu nome, o templo de Deus, aonde o seu nome era invocado, aonde ele disse: os meus olhos estarão abertos sobre este lugar, atentos às súplicas que se fizeram neste lugar. Eles colocaram ali ídolos. Eles profanaram o santuário de Deus. À porta do santuário colocaram uma imagem dos ciúmes. E Deus levou o profeta a furar um buraco na parede e a entrar numa câmara onde 70 anciãos de Israel
estavam com incensários, adorando, incensando diante de uma parede repleta de figuras de répteis, de ídolos e de abominações diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Dentro do templo. E depois, num pátio do templo, estavam as mulheres destes homens chorando pelo Deus Tamuz. E depois, mais 20 homens de costas viradas para o templo de Deus e contemplando o Oriente. E depois destas coisas é que vem o verso 18, que Deus diz: podem gritar aos meus ouvidos, mas eu não os ouvirei. Então, alguém que se firma sobre a sua própria justiça e alguém que se nega a ouvir a palavra de Deus, também vai ter Deus contra as suas orações. Quando há rejeição da palavra revelada, há rejeição daquele que está falando. Os irmãos entenderam? Quando eu rejeito a palavra de Deus, eu estou rejeitando o próprio Deus. Em Provérbios, capítulo 1, os versos 24 a 33, nós vemos aqui também essa mesma história se repetindo. Vamos à leitura. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Isso. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha aí. Homens que se apegam à sua justiça, homens que rejeitam a palavra de Deus, homens que rejeitam o conselho de Deus, homens que rejeitam o temor de Deus. Deus não vai ouvir. Então agora nós podemos ver por que é que Deus não ouve a pecadores. É esse tipo de pecador que Deus não ouve. Miqueias capítulo 3, o versículo 4. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Está vendo? A rejeição da palavra de Deus. Eu vou pedir que o irmão leia na Bíblia Viva, Zacarias capítulo 7, verso 11 a 13. Nunca, meus amados, Deus deixa de atender uma oração sem que haja uma causa de rebelião contra a sua palavra revelada. Zacarias capítulo 7, verso 11 a 13. Seus pais não quiseram ouvir esta mensagem. Rebeldes como só eles, viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir. Endureceram seus corações como diamante. Não tiveram coragem de ouvir as palavras que Deus, o Senhor do Universo, ordenou, as leis que foram reveladas a eles pelo Espírito de Deus através dos primeiros profetas. Foi por isso que a terrível ira do Senhor desabou sobre eles. Eu os chamei, mas eles se recusaram a ouvir. Por isso, quando gritaram por mim, pedindo socorro, eu não os atendi. Está vendo? É isso aí. A minha palavra valeu para vocês? Nada, não é? A de vocês também para mim vale nada. Vocês deram ouvido à minha palavra? Não? Eu também não vou dar ouvido à palavra de vocês. Podem gritar, não vou dar ouvido. Isaías capítulo 1, verso 15. Nós não vamos historiar Isaías, mas vocês sabem que nos primeiros versículos de Isaías, a partir do versículo 5, tem um quadro terrível das pessoas que se rebelaram tremendamente contra Deus. E chega no ponto em que Deus diz, eu não vou ouvir vocês. Sempre existe, quando Deus toma essa posição é porque existe uma causa anterior.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha aí. Há sempre uma causa, meus amados. Jeremias capítulo 11, verso 11. Eu estou indo longe nisso aqui, não estou indo em todos os textos, não. Estamos pulando daqui para ali. Porque a Bíblia está cheia desses casos, de pessoas que ouviram a palavra de Deus e se rebelaram. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Por que é que Deus não está ouvindo esses aí? O motivo está no verso 10, irmão, por favor. Tornaram às maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. Olha aí. E eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinham feito com seus pais. Pois é, o motivo está aí. E aí no capítulo 7, verso 16 de Jeremias, sempre que houver da parte de Deus um não, é porque houve um não da parte do homem. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Agora o caso aqui é outro, queridos. Agora aqui Deus está dizendo o seguinte, nem os intercessores em favor dessa gente eu não vou ouvir. Por que é que Deus não aceitou a oração dos intercessores? O motivo está no verso 13, aí do capítulo 7. Agora, pois, quando fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Está vendo? Então Deus está dizendo, agora vocês não mandam ninguém interceder, não. Jeremias capítulo 14, verso 11 e 12. Porque às vezes é assim, nós estamos totalmente contra a palavra de Deus, a coisa aperta em cima de nós, então nós vamos no outro. Ora por mim, meu irmão. Deus está dizendo, não adianta você orar, não. Porque o caso com ele lá, meu acerto é direto com ele. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. É sério. É sério. E o motivo está no verso 10, meu irmão. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Esse afastar-se aí é afastar-se do Senhor. No capítulo 15 de Jeremias, verso 1, olha, meus amados, é um assunto muito sério, que tem pesado no meu coração. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Olha que coisa terrível. Moisés, amigo de Deus, que Deus atendeu tantas vezes, não destruiu uma nação inteira atendendo a intercessão de Moisés. Deus não destruiu a nação inteira atendendo a oração de Samuel. E Deus está dizendo o seguinte, se esses dois intercessores se puserem diante de mim por esse povo, eu não os ouvirei. A coisa chegou num ponto que eu não aceito mais. Ou eles se rendem a mim, ou serão destruídos. Provérbios 28, 9. Ah, meus amados, é muito sério. É muito sério. É caso para se pensar. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso é pesado. A palavra abominável é podre. A oração de quem não ouve a palavra de Deus tem mau cheiro diante de Deus.
Deus está dizendo, eu não vou ouvir. É abominação para mim. Não vou olhar, não vou ouvir. Agora, meus amados, vamos à pergunta inicial. Então, mesmo, quando é mesmo que Deus não ouve a pecadores? Quando os pecadores ouvem a palavra de Deus e a rejeitam. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Como eu demorei para entender esse texto? Como eu demorei? E como fiquei alarmada quando Deus me revelou o que ele realmente quer dizer. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, presta atenção. O texto não está dizendo o Deus deste século, que é o diabo, não cegou o entendimento dos ignorantes. Não cegou o entendimento dos espíritas. Não cegou o entendimento dos católicos. Não cegou o entendimento do Seixonoye. Não cegou o entendimento de qualquer seita, de qualquer pessoa. Cegou o entendimento dos incrédulos. E para uma pessoa ser incrédula, ela precisa ter ouvido e ter decidido rejeitar, não crer. Não é uma pessoa que nunca ouviu. Eu, a princípio, achava que esse texto se tratava das pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que nunca tinham se rendido a Cristo. Eu dizia, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Não é das pessoas. Ele cegou o entendimento de quem ouviu a palavra e não creu. Se tornou incrédulo. E aqui está um campo aberto, nesta vida, nesta pessoa, para a operação do maligno. Então, pode contar com a cegueira de Satanás. Pode contar com a operação dele na sua vida. Para que jamais resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, e você seja transformado. Tome cuidado com isso. Eu nunca me esqueço de um dia de uma moça que nos deu muito trabalho com questão da sua tomada de posição com relação à palavra da cruz. Ela ouvia, e a princípio, na hora, dizia que sim, e se regozijava, e daqui a pouco, dúvida. A palavra dúvida é 2 vias, ela já ia, botava o pé no outro caminho. Aí um dia ela estava em casa chorando, e meu marido disse, a culpa é sua, minha filha. Ela disse, não, pastor, a culpa não é minha, é sua. Você escolhe a dúvida, você não escolhe a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, mas a palavra colhida no seu coração. Por isso aquela virgem, quando ouviu a voz do anjo trazendo o recado de Deus, conceberás, no teu ventre conceberás um filho que será chamado Filho de Deus. Ela fez uma pergunta dizendo, como pode ser isso se eu não conheço homem, não conheço varão algum? Ele disse, descerá sobre ti a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aquela moça acolheu a palavra no seu coração e disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eu posso não entender a palavra de Deus, mas Deus falou, acabou. Eu acolho a palavra no coração. E depois ele é que traz a revelação do que ela quer dizer. Nós não podemos nos rebelar contra a palavra de Deus, porque estamos com o campo aberto para Satanás agir. Meu irmão, leia na Bíblia da Viva, por favor, Salmo 66, verso 18. Isso aqui é uma questão de posição com relação à palavra. Acolher ou rejeitar? Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. O que é pecado? Não crer em Deus. E se eu guardar esse pecado no meu coração, Deus nunca teria ouvido. Agora, queridos, quando alguém recebe a palavra de Deus, quando alguém se curva diante da palavra de Deus,
mesmo sem compreendê-la, mas sabendo que ela é palavra do Deus vivo, todo-poderoso. Este Deus vem e transforma a sua vida, vem e troca o seu coração, vem lhe dar uma vida nova, um coração novo, trocado e purificado pelo sangue precioso de Jesus. Então sim, Provérbios capítulo 15, verso 8. Então sim, Deus tem todo o prazer em ouvir a oração desta pessoa. Ou se você ainda não tem, mas você quer, você clama a Deus. Você vai dizer para Deus, o Senhor sabe que eu nunca me rebelei contra a tua palavra, eu não tenho, tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia, porque Ele é Deus de misericórdia. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Oh, glória a Deus. Há diferença aí, gente? Glória a Deus. Deus tem contentamento em ouvir a palavra de uma pessoa justificada, de um justo. E como é que a gente se torna justo? Como é que a gente ganha um coração novo? Crendo na obra perfeita, eterna e suficiente de nosso Senhor Jesus Cristo, feita em favor de todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus não excluiu ninguém. Pelo contrário, Deus incluiu a todos. Nós conhecemos de cor e vamos confessar esta palavra de João 12, 32. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Preste atenção, queridos, que Deus não te excluiu. Deus não excluiu ninguém. Ele incluiu a todos na atração para o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você se exclui dessa graça rejeitando a palavra de Deus. Como muitas pessoas já disseram, não é bem assim. Isso é questão de interpretação. Quando você coloca um mais, um contudo, um porém, um todavia, a palavra de Deus, você entra num terreno muito perigoso. Um terreno muito perigoso. E você abre o campo para o maligno cegar inteiramente o seu entendimento. Fechar inteiramente os seus olhos, para que você não veja e não conheça a este Deus todo maravilhoso. Mas graças a Deus, que muitos creem o que Jesus Cristo fez. Eu creio que quando meu Senhor estava levantado da terra na cruz, Ele me atraiu com seu grande amor. Eu não entendia isso não, e não entendo ainda. Mas eu creio porque Ele disse. E eu estava lá. E participei da morte com meu Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 6. E a minha velha natureza, ou o meu velho homem, foi crucificado com Cristo. Esta é a verdade da palavra de Deus. E eu não me endureço contra ela. E peço ao Espírito de Deus que não permita que você se endureça. Porque eu sei, meus queridos, que tem muita gente aqui, ouvindo domingo após domingo, semana após semana, anos após anos essa palavra. E continua naquela vidinha tacanha. Sem tomar uma posição diante da palavra de Deus. E isso aqui é uma coisa séria. Os anos passam, correndo. A vida é como um vapor. É como uma névoa, que aparece e daqui a pouco desaparece. E você está esperando o quê? Dar os costados no inferno? Por não crer nessa palavra? Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia! Glória a Deus, porque o nosso velho homem foi, não será não, foi com ele crucificado, foi exterminado. Mas eu não sei como é que aconteceu isso, não importa, foi. Isso é obra dele. A minha obra é crer no que ele disse. A minha posição não é nem obra, a minha posição é crer no que ele disse. E se você não pode crer, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou tão miserável que eu não posso crer. E ele vai dizer o seguinte, a fé é um dom que eu te dou. Efésios capítulo 2, verso 5 e verso 6. Porque a obra do Senhor Jesus Cristo começou na sua atração, quando Ele nos puxou para dentro do seu corpo, quando Ele nos incluiu nele, fazendo morrer a nossa velha natureza, o nosso velho homem, no seu ser. Mas Ele não nos deixou mortos. Ele nos fez participantes de uma vida nova,
de um lugar novo, de uma ressurreição nova. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém vai dizer, de novo? De novo isso? Você não tem outro assunto, não? Está falando de novo ainda? Nessa tal de morte com Cristo e ressurreição com Cristo, não cansa, não? Sabe por que nós estamos falando ainda? Porque você precisa ainda ser incluído nesta obra de Deus. Porque se você já estivesse incluído nessa obra, você se alegraria quando ouvisse falar dela. Porque nós nos alegramos quando ouvimos falar da nossa inclusão no corpo de Cristo. E sentimos falta quando não ouvimos. Oh, meu Deus, eu fico no desespero quando eu ouço um pregador que não fala da inclusão com Cristo, eu saio falando, faltou um pedaço. Faltou um pedaço. Mas nós vamos voltar para o texto inicial. Quando é mesmo que Deus não ouve a pecadores? Quando estes, agora eu vou usar uma palavra, deliberadamente rejeitam a palavra de Deus. Jó 9:4. A palavra foi revelada, ouviu e escolheu rejeitar, virar as costas, dar de ombro. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Quem é que se endureceu contra Deus e teve paz? Você pode se endurecer contra ele, mas saiba que a mão dele é pesada. E é pesada mesmo. E a coisa que ele só tira a paz. Só isso. Deixa você sem paz. E uma pessoa sem paz é um negócio. É um negócio. Pode ir para o psiquiatra, pode ir para o analista, pode ir para o psicólogo, pode ir para onde você quiser, pode tomar psicotrópico, pode fazer análise, narcoanálise, pode fazer o que você quiser. Mas você não tem paz. Porque o príncipe da paz é Jesus. E quem se endurece contra ele não tem a sua paz. Agora, meus queridos, eu tenho uma notícia muito triste. Para quem rejeita a palavra de Deus. Eu nunca consegui passar por esse texto sem tremer o meu coração. E sem parar para interceder pelas pessoas que estão brincando com a sua alma que é eterna. É o texto de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 9 e verso 12. Verso 9 a 12. Hoje, dia 20 de abril de 1997, no templo da Primeira Igreja Batista de Londrina, Avenida Paraná 76, você está ouvindo da graça de Deus. Você está tendo a oportunidade de se render a Jesus Cristo e este crucificado. E ter a sua vida transformada por essa graça de Deus. Anote no seu calendário essa data. E se hoje você sair daqui menosprezando essa palavra, essa notícia muito triste vem para o seu coração agora. Leia, por favor, meu irmão. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Misericórdia. O que isso quer dizer, dona Nésia? Quer dizer que hoje Deus está falando a palavra para transformar o seu coração.
Se você não receber, não acolher o amor da verdade para ser transformado, Deus, e esse Deus aí não é com letra minúscula não, é com letra maiúscula, Deus, Jeová, o Criador, vai enviar a operação do erro, Ele vai enviar a operação do erro para que você creia na mentira, para você ser julgado, porque não acolheu o amor da verdade para ser salvo, mas teve prazer na iniquidade. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Tem misericórdia. Abre o entendimento, abre o coração, abre os ouvidos da fé de todas as pessoas para tentarem para esse fato. Porque hoje você pode optar por crer na verdade, por acolher a verdade no seu coração. Hoje Deus está rogando a você que ouça a sua palavra, como Ele fez com Israel, enviando os seus profetas, madrugando. E eles fecharam o coração. E depois, quando Deus também fechou o dele, não teve mais escapatória. E hoje Deus oferece, está conclamado, está proclamado o Evangelho. E Ele está conclamando as pessoas a crerem no seu bendito Filho e no que seu Filho fez em seu benefício. Mas se você não crer, se você não acolher essa palavra no coração, mesmo que você não entenda, peça a misericórdia de Deus. Você fatalmente depois terá que crer na operação do erro. Isso é que é triste. Porque o outro não tem opção, não. Fatalmente terá que crer. É o texto da palavra de Deus quem está dizendo isso. Meu coração treme diante desta palavra. Por isso, vamos voltar para o que Jesus Cristo disse lá em Lucas. Qualquer que pede, recebe. Qualquer que pede, recebe. E Ele é o Deus que não pode mentir. E Ele disse isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Ele tem prazer em atender a oração. Ele tem alegria quando uma pessoa se volta para Ele com profunda necessidade e o busca. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Mais uma vez, né? Mais uma vez. O texto da palavra de Deus está confirmando tudo isso que nós estamos vendo aqui. Qualquer que pede, recebe. Foi Jesus quem disse. Agora, queridos, peça com necessidade. Peça com interesse. Quando você está interessado numa coisa, você não vai atrás, não? E se a coisa realmente é importante, você não demanda e com toda vontade e não conquista? Deus quer que façamos assim. Você está precisando ter certeza do seu novo nascimento? Peça para Ele. Diga para Ele o que a palavra dele está dizendo. Senhor, o Senhor disse que qualquer que pede, recebe. Tem misericórdia de mim? Me dá essa certeza. Porque se você está querendo, Ele quer muito mais. Ele está desejoso de fazer isso por você. Ele quer dar um coração novo. Você não ganhou ainda? Ou não tem certeza ainda que ganhou? Faça como Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem pode criar é Ele. O Senhor tem poder de criar. Executa a tua palavra na minha vida. Cria em mim um coração puro, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Vocês se lembram do publicano lá no templo que não ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador? Tem misericórdia de mim, pecador? E o que aconteceu com esse homem? O Senhor Jesus Cristo o justificou. Oh, queridos, a graça de Deus é muito grande. O amor de Deus é muito grande. A misericórdia de Deus é infinita. E Ele está com as mãos estendidas, querendo nos abençoar em tudo. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que ninguém saia daqui
sem se render a Ele e pedir a Ele que lhe dê essa certeza da sua inclusão no corpo de Cristo levantado da terra na cruz, na sua morte e na sua ressurreição, e consequentemente por toda a eternidade. Porque uma vez nele na atração, acabou, ninguém tira mais de lá. É na morte, é na ressurreição, é na vida e é por toda a eternidade. João capítulo 14, verso 13, ele tem todo o prazer em atender a oração. Peça a ele, peça. Saia daqui hoje dizendo, olha, o Senhor falou, qualquer que pede recebe, eu estou aqui. Eu não tenho certeza ainda que eu recebi, tem misericórdia de mim. Vocês ouviram domingo passado? Aquela mulher foi chamada de cachorrinha. E ela disse, tá bom, que eu seja cachorrinha, mas me dá das migalhas. Eu não vou sair daqui. O cego, cala a boca, não calo. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Ah, mas eles tinham necessidade. Aquela mulher tinha uma necessidade tremenda de ver a sua filha curada. E aquele cego tinha uma necessidade tremenda de ter a sua visão restaurada. Por isso eles pediram. E se você tem necessidade de ter um coração novo, uma vida nova em Cristo Jesus, faça da mesma maneira. Não desista. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem falou essa palavra? É Deus. Deus Jesus Cristo, o Deus que não pode mentir. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Tudo o que quiserdes. O que é que você quer? Ah, eu quero prosperidade, eu quero uma vida boa, eu quero ter paz na minha casa, eu quero que meu marido me trate bem, eu quero que minha esposa seja mais dedicada. Isso são coisas pequenas demais, queridas. Elas são importantes, mas a mais importante é esta. Senhor, eu quero a coisa mais sublime, a coisa eterna, esta que não vai ficar só nessa vida, vai passar para a eternidade. Eu quero a certeza de que eu sou uma pessoa transformada completamente por Tua graça, que eu sou uma pessoa regenerada, uma pessoa incluída no Senhor Jesus Cristo, na Sua morte, na Sua ressurreição. Eu quero esse Cristo vivendo em mim. Eu quero que a vida dele esteja dentro do meu ser. Tem misericórdia de mim. E ele fará. Ele fará. Quando é mesmo que Deus não ouve a pecadores? Quando os pecadores rejeitam a palavra de Deus, se firmam na sua justiça própria, lhe viram as costas, fecham os ouvidos, endurecem os seus corações. Não seja você um desse, meu amado, por misericórdia. Porque se você é um pecador e se reconhece miserável, Deus vai dizer o seguinte: eu encerrei a todos debaixo da desobediência, não tem ninguém que presta. Mas eu uso de misericórdia para com todos. Aleluia. E meu filho já fez esta obra. Renda-se a Ele. E Ele fará. Porque Ele é o Deus de toda graça. Deus de amor. E Deus de infinita ternura e misericórdia. E ainda mais, Deus paciente. Deus longânimo. Oh, como eu louvo a Deus pela longanimidade dele, porque senão eu já estava no meio do inferno. Não sei se no meio ou nas beiradas, mas eu já estava lá. Porque foi a paciência de Deus, foi a benignidade dele, foi a compaixão dele que me esperou. Até que o meu coração duro um dia se rendeu a ele e eu clamei a misericórdia do Senhor. E se ele teve misericórdia de mim, ele vai ter de você também. Graças a Deus por isso. Nosso querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por Tua palavra. Tua palavra que não deixa dúvida, Tua palavra que não tem contradição, Tua palavra que é perfeita e Tua palavra que opera nas nossas vidas. Louvado sejas pelo Teu Espírito que revela esta palavra no nosso coração e nos faz render incondicionalmente as nossas vidas, o nosso ser inteiro, a Jesus Cristo, Teu Filho, e a Ti, meu Pai. Faz esta obra neste lugar, nesta manhã, para a glória do Teu nome. E nós Te adoramos e nós Te agradecemos pelo que Tu és, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Amém.
Jesus.